Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que nós voltamos aqui hoje, nessa linda manhã de quarta-feira, a última quarta-feira do ano de 2020, para fazermos mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer uma análise desse ano de 2020 e falar das perspectivas para o ano de 2021. Quero agradecer a você que escolheu estar aqui hoje conosco mais uma vez. Tirou esse tempinho para fazermos juntos esse estudo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês que escolheram estar aqui. Quero agradecer a presença para você que escolheu estar aqui conosco hoje. E nesse momento, vamos, se possível, ir para um lugar confortável, tranquilo, ouvir essa música lá no fundo, essa música que toca, que acalma os nossos corações, respirando fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, acalmando nossa mente que já acorda tão atribulada, tão cheio de problemas. Respirando fundo, agradecendo por mais essa manhã linda, por mais esse momento de oração, juntos conectados numa só vibração, num só sentimento, agradecendo pela vida, agradecendo pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela saúde que nós temos, pela noite que nós tivemos. Mesmo que não podemos estarmos juntos presencialmente, mas cada um na sua casa, cada um em um ambiente, estamos juntos conectados numa só vibração, num só sentimento de amor, de harmonia, de paz. Tirando todas as mazelas, todas as frustrações, passando pelo seu coração, tirando toda a ansiedade, todo o ressentimento, tirando todos os sentimentos ruins. E esse raio de luz vai se irradiando por todo o seu lar. Imagine esse raio de luz que tem uma cor que você imagina agora. Vai entrando pelo seu lar, pela porta da sala, vai entrando pelo seu quarto de casal, pelos outros quartos da sua casa, pela sala de jantar, pela cozinha, e sai e irradia por toda a vizinhança. Esse raio de luz que é impregnado de harmonia, de paz, de tranquilidade, e se irradia por todos os lugares pelos quais você passar nesse dia, vai te acompanhar e tirar do seu corpo tudo que é de ruim, as dores. E ele chega até suas pernas, para te dar força, para te dar o amparo que você precisa, para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Gratidão, Senhor, por mais esse momento de paz, de oração, de reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada a todos aqueles que chegaram depois. Bom dia, Marta Miriam. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Jucimária. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos fazer uma análise desse ano de 2020 e falar sobre as perspectivas do ano de 2021. Hoje que é uma data especial, porque hoje é a última quarta-feira do ano de 2020. Esse ano de 2020 que foi tão atípico, tão diferente de todos os outros. Um ano em que as crianças não foram para as escolas. Um ano que houve um desencarne coletivo, mais de 191 mil pessoas só no Brasil. Um ano que houve um alto índice de desemprego, as pessoas tiveram que se reinventar no trabalho através do home office, muitas tiveram que trabalhar em casa, se desdobrar entre o trabalho, o cuidado com as crianças. Também tiveram que se reinventar no modo de se relacionar, porque não puderam estar tão juntos presencialmente. Então, tivemos que usar muito da tecnologia para nos relacionarmos com os nossos familiares, para aprendermos os nossos filhos na escola.
Também tivemos que nos relacionar com os mais velhos de forma diferente, com o distanciamento social. Então foi um ano muito diferente de todos. Depois, bom dia Maria de Lourdes, sejam todos muito bem-vindos. E muitas vezes, nesse turbilhão, a gente se pergunta, seria Deus injusto quando deixou que isso acontecesse conosco? Nós vivermos todos esses momentos de frustrações, de dificuldades, de desemprego, de desencarne, de perda de entes queridos. Seria Deus injusto? Eu aposto que você já se pensou, já parou para pensar isso. E eu respondo com toda certeza que não, que Deus não é injusto, que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Porque nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um propósito. E não poderia ser diferente com essa pandemia. Porque todo efeito tem uma causa. Todas as misérias que nós passamos, todas as dificuldades, têm uma causa. E nós, homens, não escapamos às consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. Então essa pandemia que assolou a humanidade inteira, porque foi no mundo inteiro, no planeta Terra, não foi uma exclusividade do Brasil ou de outro país, acontece como uma necessidade, como um alerta, para que a humanidade aprenda a viver de acordo com as leis divinas. Cuide mais de si, cuide mais do próximo, cuide mais do planeta. Essa pandemia, que não foi a primeira que nós estamos vivendo, já teve a peste bubônica, a peste negra, a varíola, a gripe espanhola, outras. Ela veio como um alerta, como uma necessidade. E muitas consequências que nós estamos vivendo hoje são decorrência de atos praticados por nós, que são consequência do nosso caráter, da nossa conduta. Muitas vezes nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, com as nossas atitudes, com os nossos excessos. Cada atitude nossa, por menor que seja, tem uma consequência. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. E eu posso citar alguns exemplos de atos praticados por nós, que nós estamos sofrendo as consequências agora, nesse momento de pandemia, porque ainda não acabou. Nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa ambição exagerada. Durante nossa vida inteira, nós buscamos muito o ter, em detrimento do ser. Ter mais dinheiro, ter mais fama, ser melhor do que o nosso irmão, ser melhor profissional. E agora, com a pandemia, nós sentimos a necessidade de parar, de nos conectarmos com nós mesmos, através do autoconhecimento, nos conectarmos com Deus através da oração, buscar essa paz interior, porque são muitas atribulações, são muitas novidades, são muitas dificuldades que nós estamos passando e nós vivemos correndo, sem tempo para a família, sem tempo para o lazer, sem termos tempo para ficarmos com aquelas pessoas que nós mais amamos. E nessa pandemia, ela nos fez parar, refletir e tirarmos, mesmo que obrigatoriamente, um momento para ficarmos com os nossos filhos, para brincar com eles, para estarmos, mesmo que às vezes não fosse possível presencialmente, mas estarmos mais juntos, menos fora e mais dentro. Esse foi um momento de reflexão para todos nós. Isso mesmo, Nuno. Nós vivemos uma sociedade muito materialista e esquecendo-nos do espiritual, do que realmente importa. Então, outra causa também que nós estamos vivendo, a consequência, é a indiferença com o próximo. Nós somos muito indiferentes com aqueles que nós não conhecemos, principalmente. Passamos por um mendigo nas ruas e simplesmente ignoramos. Agora, com esse desemprego crescente que atingiu todos indistintamente, nós tivemos
uma onda de solidariedade, de fraternidade, uma necessidade de ajudar o próximo. Nunca se ajudou tanto as outras pessoas com material, financeiramente, cestas básicas, com atendimento fraterno, mesmo que online. Então, nós vivemos as consequências dos nossos atos, da nossa ganância, do nosso egoísmo, da nossa indiferença. Tudo isso nós vivemos muito agora durante essa pandemia, durante esse momento tão atípico que nós ainda estamos vivendo. E outra atitude nossa também, que nós estamos vivendo as consequências agora, é o abandono dos nossos filhos. Abandono não no sentido de abandono total, mas a transferência, a delegação da responsabilidade da educação dos filhos a creches, escolas e a terceiros. Porque nesse momento em que as escolas ainda estão fechadas, praticamente no mundo inteiro, há alguns lugares que abriram, mas que depois tiveram que fechar e essa confusão toda, os pais e os responsáveis pelas crianças tiveram que se reinventar e tiveram que efetivamente fazer contorcionismos para cuidar dos filhos. Tiveram que trabalhar em casa, tiveram muitas vezes que abandonar o trabalho, tiveram que se readaptar, se reinventar. Por quê? Porque tinham transferido a educação, muitas vezes, dos filhos para terceiros. Então, nós sempre vivemos as consequências, nós sempre sofremos as consequências das nossas atitudes ainda nessa vida. E essas consequências, elas podem ser ruins ou boas, de acordo com as nossas atitudes. Então, esse momento em que nós estamos vivendo nos mostrou, nos fez refletir acerca das nossas atitudes. Se elas estão corretas, se nós devemos rever nossas atitudes. Inicialmente, as pessoas e a economia sofrem muito com esses períodos de pandemia, de guerra. Mas depois tudo vai se entrando nos eixos. E geralmente, esses momentos trazem mudanças positivas. Tudo que é ruim também tem um lado bom. E nós podemos tirar várias lições dessa pandemia. No meu entender, esse momento tão atípico em que nós ainda estamos vivendo, nós podemos tirar pelo menos 8 lições. Pelo menos, eu posso citar 8 lições que nós podemos tirar desse momento, que nós sofremos tanto, que nós refletimos tanto acerca da vida, da morte, do que é necessário, do que é superficial. O primeiro é que nós não temos o controle de nada sobre a Terra. Nada. Nós muitas vezes achamos que temos o controle de tudo. E esse momento nos mostrou que nós não temos o controle de nada. Nós não podemos planejar uma simples viagem. Nós não podemos planejar o dia de amanhã, porque nós não sabemos se o comércio estará fechado, se as escolas estarão abertas. Então são várias variantes, várias variáveis que influenciam no todo, na nossa vida. Então esse momento, nós podemos perceber que nós não temos o controle sobre a nossa vida. Nós não temos o controle sobre o que vai acontecer. E essa perspectiva, ela não deve nos levar ao desespero, mas provocar em nós a valorização de coisas simples, singelas, do tempo presente. Parar de pensar tanto no futuro. Jesus nos orienta, se eu não me engano, lá no Evangelho de São Mateus, ele diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, não fique tão ansiosos, confie, faça a sua parte e haja, mas confie, viva o momento presente.
Também nos mostrou que não há fronteiras para a pandemia. Ela atingiu o mundo inteiro, países ricos, países pobres, países em desenvolvimento. Os Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, estão sofrendo muito com a pandemia. Então isso nos mostrou que nós somos iguais. Ricos, pobres, brancos, negros, todos foram atingidos, todos sofreram com essa doença. Quem tem plano de saúde, quem não tem, quem está na rede pública de saúde, quem foi internado na rede particular. Então, nos mostrou que nós somos verdadeiramente iguais. Nós não somos diferentes em razão do nosso corpo, da nossa pele, da nossa condição financeira. E que também não adianta nós fazermos planos para o futuro. Como eu disse, está fora do nosso controle. No ano de 2019, no final do ano, eu tenho certeza que você, pode responder aqui, você fez diversos planos para o ano de 2020. Que chegou em março, todos esses planos, ou pelo menos a maioria, foram desfeitos, porque houve uma mudança geral na condição da sociedade. Às vezes você fez plano de fazer uma academia, a academia fechou. Você fez plano de fazer uma viagem internacional, as fronteiras foram fechadas, não tinha voos, assim como está acontecendo agora novamente. Estão fechando muitas fronteiras nessa segunda onda, nessa segunda onda da pandemia. Então, nós podemos perceber que tudo acontece no tempo de Deus e que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Porque nós achamos que tudo tem que acontecer no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. Mas Ele nos mostrou com essa pandemia que não, que tudo acontece quando deve acontecer. Quando aquilo for realmente importante para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, que é a nossa função, que é o nosso objetivo aqui na Terra. O nosso objetivo aqui na Terra, nessa passagem que nós estamos tendo aqui no planeta Terra, é evoluirmos. E esses momentos são necessários para nós evoluirmos. As dificuldades são necessárias, infelizmente, são necessárias para a nossa evolução. Se a nossa vida fosse constante, fosse apenas de alegria, de felicidade, nós não daríamos valor à nossa vida. Assim como se a vida fosse feita só de momentos bons, a gente não daria valor a momentos com as pessoas, a gente não daria valor às pessoas. Muitas vezes a gente tem que perder alguém para dar valor àquela pessoa. A gente tem que parar de conversar com aquela pessoa para notar que aquela pessoa realmente faz falta. Olha como parece contraditório, mas que nos mostra que as frustrações, que as dores são realmente necessárias para a nossa evolução. E esse momento também nos mostra, nos faz refletir acerca do que é realmente necessário e do que é supérfluo nas nossas vidas. Como dizia Chico Xavier num texto maravilhoso, magnífico dele, que distingue o que é necessário do que é supérfluo. Uns querem um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns querem olhos azuis, outros apenas enxergar. Então olha como as nossas vidas são contraditórias. Como isso nos mostra realmente o que é importante, o que é essencial, o que é necessário, o que é supérfluo. Alguns querem uma mesa farta, querem uma comida diferente. Outros querem apenas comer, querem apenas ter o que comer, indiferente do que seja. Se é um risoto ou se é um arroz puro. Então, isso nos mostra, essa pandemia nos fez refletir acerca de muitas coisas. Isso mesmo, Lidiane, é
essa fraternidade, esse momento de pandemia nos mostrou a importância da fraternidade, da solidariedade, e muito importante que você assimilou e colocou em prática as lições que essa pandemia nos trouxe. Porque a pandemia é isso, é um alerta para a sociedade, é uma necessidade para que nós consigamos evoluir, melhorar. E é o momento de nós olharmos para dentro, para nós mesmos, porque nós precisamos ter a consciência de que nós não conseguimos mudar os outros, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Então, é o momento de nós olharmos para nós. O que nós precisamos melhorar? Quais as lições que nós podemos tirar desse momento tão atípico, tão diferente, tão reflexivo? E mudanças positivas, nós podemos perceber mudanças positivas a partir desse momento de dor. A união de cientistas, por exemplo, em prol do avanço da ciência, nunca se viram tantos cientistas unidos em prol de uma vacina. Então, o compartilhamento de informações levou à criação de uma vacina em tempo recorde. Novos hábitos de higiene também foram adotados por toda a sociedade. O avanço da tecnologia, eu vi uma reportagem que nós avançamos 5 anos em tecnologia, em matéria de tecnologia, novas formas de relacionamento, nós mudamos a forma de nos relacionarmos. Muitas vezes nós nos preocupamos mais, ligamos mais para as outras pessoas, muitas vezes nós não estamos tão juntos presencialmente, mas estamos conectados através da tecnologia, a tecnologia a nosso favor. O povo ficou mais unido, mais solidariedade, mais fraternidade, mais caridade, as praias limpas. Então foram muitas as lições que nós podemos tirar desse momento diferente, atípico. Mas será que nós aprendemos essas lições? Será que esse momento diferente que já se perdura por quase um ano, será que realmente nos modificou? E agora, chegando no fim desse ano diferente, de 2020, conturbado, é tempo de reflexão e de avaliação. Santo Agostinho nos ensinou a fazer essa reflexão diariamente. Mas nós, seres humanos imperfeitos que somos, deixamos esse balanço só para o final do ano. Ao invés de nós fazermos esse balanço diariamente, nós deixamos para esse momento de fim de ano para fazermos um balanço do que foi o ano que está se findando e fazermos planos, estabelecermos metas para o ano que se inicie. E agora não poderia ser diferente. O 1º de janeiro é somente mais um dia. Não quer dizer nada se nós não mudarmos a nossa mentalidade, as nossas atitudes. Apenas 35% da humanidade vai comemorar o dia 1º de janeiro como um ano novo. Os calendários judaico, chinês, hindu, por exemplo, eles são diferentes. Eles não comemoram o 1º de janeiro como o início de um novo ano. Mas nós devemos pegar essa data simbólica e fazermos uma reflexão desse ano que se finda, desse ano de 2020, e encararmos esse 1º de janeiro como uma nova oportunidade que nos é concedida. Fazermos desse momento, desses últimos dias, hoje e amanhã, como um tempo de reflexão e de avaliação. Uma oportunidade de cumprir velhas promessas, de reconciliar com o irmão, se foi ofendido de perdoar, se descansou demais de trabalhar, de agir. Se entregou à tristeza, é tempo de alegria, tempo de buscar a harmonia, de abrirmos mão de sentimentos antigos, ódio, rancor, raiva, cargas emocionais que nos fazem regredir, que nos levam para trás, que não nos faz evoluir. É a oportunidade
de se melhorar, de fechar um ciclo e iniciar um novo ciclo. Nós vivemos ciclos nas nossas vidas. E se nós fazendo uma reflexão acerca desse ciclo que foi 2020, detectarmos que não foi bom, que não foi ruim, que não foi um ano de aprendizado, que nós não melhoramos, nós devemos fechar esse ciclo e iniciarmos um novo ciclo com mudança de atitudes. E nesse momento de reflexão sobre tudo que nós passamos em 2020, eu peço que, se possível, nesse momento, pegue um papel. Que lições você tirou desse ano de 2020? Porque as lições que eu disse agora foram as lições que eu tirei do ano de 2020. Mas quais as lições você tirou desse ano de 2020? Ao analisar esse ano, quero que você tente ver o lado positivo. Por exemplo, não teve aula presencial para os meus filhos. O lado positivo disso, eu tive mais momentos de brincadeiras, eu pude acompanhar o crescimento do meu filho durante esse ano de 2020. Então, tente ver as lições desse ano de 2020 na sua vida. Escreva no papel. Quando a gente escreve no papel, o cérebro assimila melhor. E, consequentemente, buscando pontos positivos nesse ano de 2020, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais agradecido, porque a gratidão é um sentimento sublime. A segunda pergunta que eu quero fazer para você: quais cargas emocionais você vai deixar para trás? Raiva, ressentimento, rancor, preguiça, o que você quer deixar para trás? E quais os novos hábitos você vai adquirir? Mas para adquirir novos hábitos é preciso determinação, é preciso vontade, é preciso utilizar o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. E que atitudes você vai tomar para cultivar esses novos hábitos que você pretende adquirir? Você pretende ser mais paciente? O que você pretende fazer para ser mais paciente? Você pretende fazer uma atividade física? Porque nós precisamos cultivar, preservar o nosso corpo e a nossa mente. Você precisa ler bons livros, ver boas palestras? O que você precisa fazer? O que você vai fazer? Quais as atitudes você vai tomar? Quais os planos você quer fazer para esse ano de 2021? Você quer fazer novos cursos, melhorar, ajudar mais as pessoas? Como você pode ajudar mais?